Pessoal, caiu um sincerão aqui. Meia hora, hein? Para eu responder somente pontos da Bíblia, coisas da Bíblia de Deus, né? Teologia. Então, durante meia hora, eu só vou responder perguntas sobre a Bíblia. Se você tiver alguma dúvida, é hora de você tirar aí. Se caísse um chat Brasil aqui, eu bateria a segunda meta, né? Mas tá bom? Então, a partir de agora. São 11h40, cara, não vai dar não. Pensei que era 10h40, cara, é 11h40 mesmo? Rapaz, até meia-noite é 20 minutos só. Vamos ver se eu consigo ir até meia-noite e 10. Então não mandem mais nada, não. Então, a partir de agora, sim, serão somente sobre coisas da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre os haters? Cara, é tanta coisa, mano. Tanta coisa. Lá em Provérbios, então, para começar, Vini, o que mais Deus abomina? É o adultério, é o assassinato, é a tortura. Sabe o que diz em Provérbios? 6 coisas Deus odeia, a sétima ele abomina. Sabe qual é a sétima que ele abomina? O que promove discórdia entre irmãos, entre pessoas. É o que os haters fazem. Por isso que eu digo que todos eles são malditos, porque eles fazem aquilo que Deus mais abomina. É você levantar calúnia de um, de outro e arrumar briga entre as pessoas. Fazer o que eles fazem, o famoso leve e traz. Né? Olha, fulano está te xingando lá, para você ir lá arrumar briga. Isso Deus abomina isso aí. Então, quando um hater me ataca, o que eu faço? Deus, tu prometeu. É assim que quem conhece a Bíblia faz. Ele usa a palavra de Deus para o próprio Deus. Quem escreveu não foi homem, foi o Senhor. A tua palavra está em jogo. Tu prometeu abater quem faz isso. Então, eu peço, eu quero, mediante a tua palavra, a tua constituição, a tua lei, que só abata fulano, porque ele está fazendo aquilo que o Senhor prometeu que iria abater. E Deus fala isso. E aí, meu irmão, você pode ter certeza. A sorte dos haters, cara, é que, mesmo vocês não acreditando, eu tenho um coração bom, mano. Eu sei tanto que isso dá certo, porque eu já comprovei na prática, eu tenho medo de fazer. Eu tenho receio de me arrepender depois. Porque se eu usar a palavra de Deus, não é contra o próprio Deus, mas é baseado na lei dele, a lei dele vai se cumprir. Assim como você vai no macumbeiro, você dá dinheiro para ele dar um agradozinho lá, mesmo que seja uma rosa vermelha para a pombagira fazer, ela não faz. Imagine Deus, você pegando a Constituição, a palavra dele, e pedindo para que aquela lei se cumpra na vida da pessoa que está quebrando aquela lei. É porque eu ainda não fiz isso, cara. Porque, por exemplo, eu não quero destruir a vida comercial do Vitor Vance, eu sei como fazer isso. Mas apesar de tudo, cara, eu sei que ele tem 2 filhos pequenos, eu fico com pena. Mas os caras começam a irritar tanto, irritar tanto, irritar tanto, chega uma hora e é por isso que eu sou sempre calmo, porque quando eu digo aqui que eu tenho a faca e queijo na mão, é porque eu tenho. Na hora que eu quiser, a maldição cai sobre essas pessoas, elas vão perder o que têm. É só você ver, cara, Valdemiro Santiago, o apóstolo, né? Entre muitas aspas. A gente que conhece sabe que ele não é correto, mas quem amaldiçoa se lasca. Tá aí o Eduardo Costa, outro. Todos que ele amaldiçoou, mas ele está tão bem com Deus para dar certo, não é que ele está bem com Deus, é que ele sabe fazer. E ele faz dentro da própria palavra de Deus. Aí é como se Deus ficasse obrigado
a cumprir, porque Deus, o próprio Deus diz que ele não pode se negar a si mesmo. Se ele prometeu, diz a Bíblia, ele vai cumprir. E se Deus prometeu, ele sabe o que ele está fazendo. Então, ele não pode, porque senão, sabe o que vai acontecer? Daqui a cento e tantos anos, quando todo mundo já estiver morto, na hora do julgamento, um montão de gente vai poder chegar na cara de Deus, me perdoe, Senhor, e dizer, tu mentiu, tu é mentiroso. Oh, rapaz, sinto um troço. Como é que alguém vai chamar Deus de mentiroso? Como é que Deus vai mentir? Então, os haters, como nada está acontecendo ainda, eles acham que isso é bobagem. Lembra 4, 3 anos atrás, quando avisava o blusão, ele duvidava e ria? Olha aí, olha a vida que ele vive. A Tita mesmo falou que era ela que estava dando comida para ele e morando de favor na casa da mãe dela. Ele não tem onde morar. Ele mora um dia no lugar e isso há muito tempo. Demorou, mas chegou. Olha o maconheiro lá da Vila Prudente e tantos outros. Uma hora chega, cara. Eu sei que não chega no dia seguinte, porque ele mesmo diz isso, mas uma hora chega. Agora, você não duvida, é um direito teu. Se você não acredita, é um direito teu. Você vai acreditar quando acontecer. Por isso que a Bíblia diz: benditos que ouvem a palavra de Deus e não tem que passar pela tribulação. Arruma alguma coisa para fazer, cara. Vai trabalhar, vai estudar. Para de atacar os outros, cara, na internet. Pô, tinha um canal de uma menina tão bacana, ela falava coisas de filosofia, a menina jovem. Foi obrigada a parar, cara, por causa de haters que iam lá, xingava ela de tudo. Que ela era prostituta, o outro lá chamando a Tita de prostituta. Aí ela parou de fazer. O outro lá, que eu não vou dizer o nome, porque senão a maioria não conhece ele, vai lá. Pô, eu gostava, às vezes quando eu perdi o sono ia lá, porque ele fazia live calmo, um jovem, e aquilo acalma a gente, né? Lá já estão perturbando o garoto, ele já se irritou. Pra que fazer isso, cara? Aí quando Deus resolve agir, aí vocês vêm no meu Instagram pedir oração. Já veio aí uns 5, 6 haters, hater mesmo, pedir perdão e oração no meu Instagram. Teve um que chorou, clamou, pediu para. Não, porque se meus pais souberem que eu descobri ele, né? Ele todo preocupado. Falei, agora está preocupado? Alguns sumiram. Teve um que um amigo daqui do canal me ajudou a descobrir. Pediu perdão. Eu sou um estudante, tal, não sei o quê. Na hora que a casa cai, aí o valente deixa de ser valente, né? O esperto deixa de ser esperto. Então vamos parar com isso, cara. O que vocês querem? Estou falando do meu caso, mas eu sei que os haters fazem isso com todo mundo. Vocês querem o quê? Me ver nervoso? Não vão ver. Que nem diziam, o Vini está tomando remédio de tarja preta. Eu morria de rir. Nada disso me abala, cara. Eu falo aqui para ver se vocês acordam, mas não me abala. Eu sei que nada vai me acontecer como nunca aconteceu. Eu sei que nenhum de vocês tem coragem de vir frente a frente falar comigo, porque vocês são tudo frouxos. Entendeu? Por isso que se esconde atrás de fake. Então, nada me abala, eu não vivo isso aqui. Isso aqui é só um meio de eu ganhar uma merreca. Estou falando pro bem de vocês, cara. Porque, olha, se um pai de santo, um macumbeiro, um feiticeiro, um bruxo fizer um trabalho para vocês, só correr para Deus que Deus te livra. Mas se for a mão de Deus pesando, quem é que vai te livrar da mão de Deus, cara? Se tu for pego por um traficante, um bandido, você tem a esperança que a polícia vai lá e vai te libertar. Mas se tu cair na mão deles, quem é que vai te libertar deles? Então seja inteligente, né, cara? A Twitch é cheia de propaganda. Não, isso aqui é só coisa da Bíblia. Não, mas a propaganda da Twitch você pode tirar. Não é obrigatório, não. Vamos lá, só pergunta sobre a Bíblia.
Eu falo, mas não adianta, né? Por isso que vira e mexe. Pelas minhas contas já morreram 4, contando com aquele. Eu esqueço o nome, é um que era amigo do Matheus Silva. Um dos piores jeitos que eu tinha aqui morreu feio, né? É... Não, porque os dias comemorativos o cara parou de mandar para mim. Vamos lá, pergunta só sobre a Bíblia. Não manda mais nada não, que já vai passar aqui. Vamos lá, pergunta só sobre a Bíblia. Marquinhos. As pessoas que tentaram contra a própria vida, agora tem que falar baixo, né? Já está muito silêncio aqui. As pessoas que tentaram contra a própria vida, onde que estão as almas dessas pessoas agora? Segundo a Bíblia, no inferno. Mas todos que se suicidaram vão para o inferno? Eu creio que não. Porque tem pessoas que possam ter se arrependido. Por exemplo, a pessoa que pula do alto do prédio. Ela pode se arrepender no meio do caminho, só que não tem mais jeito. Ou Deus pode ver que a pessoa se matou porque estava com uma doença psiquiátrica. Mas, a princípio, na teoria, porque quando você se mata, você está destruindo aquilo que não é teu. O teu corpo não é teu, a tua vida não é tua. Foi Deus que deu e só Deus pode tirar. Isso está escrito. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo, é onde o Espírito Santo habita. E aquele que destruiu o templo do Espírito Santo será destruído. Isso está escrito. Então, a vida está ruim para você? Você não pode continuar, você está pela vergonha das coisas que tu fez? Você está envergonhando a família, a mulher, os filhos, o marido? Some, vai para o meio do mato, mas não se mate. Porque se você se matar, aí acabou para você. Você vai entrar num pesadelo eterno que não vai ter fim. Não adianta clamar, pedir perdão, porque depois que chega o juízo não tem mais jeito. E nem adianta esse negócio de missa de sétimo dia, reza, nada disso adianta. Isso é coisa de religião. A coisa é tão séria que o suicida, no meio dos judeus, não pode ser enterrado no mesmo cemitério. Eles têm um cemitério próprio para suicida, longe dos outros corpos. Para você ver como é que o suicida ele não é bem visto no mundo espiritual. Anônimo pastor, um ateu pode se converter para cristão? Nossa, mas o que jamais aconteceu, pô. Mas acontece. O cara é ateu até ter um encontro com Cristo. Quando tem, ele muda. Vamos descendo. Só pergunta sobre a Bíblia. Estamos no Sincerão. O menino pagou ali R$ 30 para a gente fazer 30 minutos de Sincerão. Sincerão é o seguinte: eu responder com sinceridade as perguntas que ele pediu lá. E no caso, ele pediu só sobre a Bíblia. Então, nenhuma outra pergunta que eu vou responder, somente a Bíblia. O que foi Sodoma e Gomorra? Anônimo. Sodoma e Gomorra foram duas cidades, no caso, tribos. Porque naquele tempo eram distritozinhos, aldeias, né? Aldeias, que ficavam aonde hoje é o Mar Morto. Sabe o Mar Morto em Israel? Por que o Mar Morto ali? Por causa da quantidade de sal e enxofre que tem ali. Lá tem montanhas, tudo de sal e enxofre. Você entra lá dentro, tem uma quantidade enorme de enxofre. E ali ficava Sodoma e Gomorra. Segundo a Bíblia, choveu fogo e enxofre ali. Isso foi comprovado
pelo enxofre que tem, a quantidade de enxofre que tem ali. E sal. Deus salgou as duas regiões para que nunca mais nascesse nada ali. Nem planta, nem nada. E o Mar Morto, além de ser o local mais baixo a nível do mar, e dali não nascia nem bactéria, tamanha quantidade de sal. Agora, devido à profecia, está começando a dar até peixe. Mas aí eu não vou prolongar aqui, não. E Sodoma e Gomorra eram duas cidades, vamos falar assim, que viviam no pecado. Toda a população era pequena, né? E eles eram, eu não vou falar o correto, eles eram homossexuais. E aquilo estava irritando Deus. E Ló foi morar lá junto com a sua família, sua mulher, seus 3 filhos, suas 3 noras. E a Bíblia diz que Ló todo dia acordava angustiado por ver o pecado do povo. Eram 2 aldeias que viviam em constante orgia, mas orgia homossexual. A ponto de Deus enviar 2 anjos lá na casa de Ló e os homens verem e irem atrás lá para abusar dos anjos, achando que eram homens. Né? Porque os anjos eles podem se manifestar como homens. A Bíblia diz para a gente não rejeitar a hospitalidade, porque muita gente, sem saber, já recebeu anjo em casa. Você já pode ter sido visitado por um anjo que bateu na tua porta e você não saber que era um anjo. E Ló falou assim, não, irmão, não faça isso não. Eu tenho 2 filhas ou 3, eu não lembro, que são virgens. Eu entrego elas a vocês, mas não toquem nesses homens. Aí os anjos não deixaram. E os anjos falaram, assim que você sair daqui, Deus vai tomar providência, porque você é o único justo que tem na cidade. Aí é até legal que ele perguntou, se numa cidade tiver 50 justos, Deus vai destruir a cidade? Ele falou, não, por causa dos 50 não. Aí ele foi descendo 20, 30, 10, 5. E se tiver um justo só? Ele falou, Deus não vai destruir por causa daquele justo. Então o que Deus fez? Deus não podia destruir Sodoma e Gomorra por causa de Ló. Então ele tirou Ló, mandou Ló embora. E a esposa dele, né, olhou para Deus e falou, não olhem para trás, porque o que vai acontecer aqui vai ser muito sinistro. A mulher de Ló foi olhar e virou uma estátua de sal. E lá em Israel tem uma montanha que parece o formato de uma mulher, viu? Pois é. E Deus fez chover fogo junto com enxofre e matou todo mundo. Porque eles eram os homossexuais odeiam essa passagem da Bíblia, né? Mas porque eles eram homossexuais. Porque o homossexualismo é um sexo proibido. E Deus destruiu. E essas cidades estão ali, era ali onde está o Mar Morto. E o enxofre e o sal está lá até hoje. Estamos descendo. Porque Deus criou o ser humano anônimo para ele ter comunhão, é o que ele falou. Criamos o homem à nossa imagem e semelhança, falando com Jesus. E Deus criou, nós somos parecidos com Deus. Somos semelhantes a Deus. E Deus botou o homem, o primeiro casal, no paraíso, e todo final de tarde Deus descia ali no paraíso para conversar com eles. Quando Deus falou, criei para ter comunhão. Só que o homem traiu Deus e pecou. Deu ouvido ao diabo, como faz até hoje. Toda vez que você vai de encontro à palavra de Deus, você está traindo Deus, você está dando ouvido ao diabo e virando as costas para Deus. Mesma coisa que Adão fez. Adão e Eva, né? Não é Adão não, que aí fica, né? Adão e Eva. Então Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Mas o homem pecou e perdeu a glória de Deus. O que aconteceria se Adão e Eva não tivessem cometido pecado? Nós não iríamos ter a tribulação que nós temos no mundo. Deus criou o mundo lindo, 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 lindo. O homem viver aqui. Deus, antes de criar
O homem, depois, ele criou o local, a habitação para o homem. Mas o homem destruiu tudo. Por quê? Porque pecou, o pecado entrou no homem, o homem perdeu a pureza. O homem não sabia o que era pecado. Mas ao desobedecer Deus e comer do fruto, que não é maçã, é o fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem pecou. No que o pecado entrou, contaminou o homem. No que contaminou o homem passou a conhecer a maldade, a desgraça, e aí destruiu, como está destruindo o mundo, além do próprio homem. Qual será a punição pelas ações do Garcia, segundo a Bíblia? Pode acontecer várias coisas, inclusive ele se converter. Deus, a princípio, Deus ele diz assim na Bíblia: eu não tenho prazer na morte do perverso. Antes, o meu prazer está em que ele se converta e viva. Mas caso não se converta, aí o juízo cai. Então é isso. Deus dá tempo, usa pessoas para falar, como usa eu e usa outros, para ver se esse pessoal acorda e vê o que eles estão fazendo. Olha a maldade que eles fazem. Caluniar e difamar um cara da minha idade, que não faz mal a ninguém, que pratica caridade, que ora todas as madrugadas, que passa o dia pensando em Deus, que prega o Evangelho e está aqui só para se divertir. Então, isso que eles fazem é pura maldade, é maldade pura. Não tem nenhum sentido, não tem nenhum motivo. Não é engraçado você inventar calúnias de uma pessoa. Isso pode dar morte. Tu não vê o Delara? O Delara mandou um zap para a mulher lá dizendo para ela me denunciar para o morro. Denunciar de quê? Se eu só encontrei a mulher no Chat Brasil e orei por ela, ajudei ela. Então você vê que é um cara do mal, que quer o meu mal, sem eu conhecer ele, sem eu nunca ter feito nada. Por quê? Porque ele se alimenta do mal. A Bíblia fala de pessoas assim que acordam de manhã já pensando em fazer maldade. Essas pessoas, a Bíblia diz que estão na mão do diabo e vão para o inferno com ele. E a qualquer momento. Agora, você fala para a pessoa não acorda, você faz o quê? Você entrega ela, ou na mão de Deus ou na mão do diabo. Mas pode, o homem de Deus, entregar alguém na mão do diabo? Pode. Paulo fez isso 2 vezes, o apóstolo Paulo. Vou te entregar na mão do diabo para que seu corpo seja destruído por ele, mas para que você seja salvo. E o diabo destrói. O diabo não aceita qualquer presentezinho para fazer um trabalho para alguém? Ele não aceita, só que aí é um presente maior. Para matar alguém, para separar um casal. Eu fui da Quimbanda, lá tem trabalho chamado trabalho de defuntaria. Eu já vi no cemitério, olhando, vendo como eles fazem. E mata, destrói, bota a pessoa aleijada, bota a pessoa numa UTI. Agora, eles lá precisam fazer, matar boi, matar bode, fazer um trabalho enorme. Nós, a Bíblia diz que nós temos autoridade sobre eles. Para a gente basta ordenar. Eu não tenho que dar presente para o diabo fazer justiça, entre aspas. Basta que eu ordene. Está escrito. Isso é um direito que aqueles que foram batizados com o Espírito Santo têm. Mas, ao mesmo tempo que Deus dá esse direito, Ele bota no nosso coração o desejo de não fazer. A gente sabe que vai funcionar, que vai dar certo. E se vier arrependimento depois, vai ser um negócio que não vai ser fácil, não. Porque Deus vai cumprir o que está escrito, vai. Eu faço alguma coisa para ele ou para outro aí, para o Delari, e ele morre, ou fica aleijado, ou pega um câncer, como o Valdemiro faz. E se depois, como provavelmente vai acontecer, eu parar e falar, pô, aquilo era um troço que já passou, o cara tá lá todo ferrado, aí eu vou ficar mal. Então eu prefiro não fazer.
Só que os caras não param, né, mano? Aí chega uma hora que, mesmo sem querer fazer, você acaba sendo obrigado a fazer para parar. Praticamente eles forçam. É a mesma coisa que você ficar mexendo com o pai de santo, cara. Às vezes o cara é um tata de quimbanda, pratica a maldade, mas às vezes ele tem mulher, tem filho, não quer, evita de fazer essas coisas. Só quando é muito bem pago. Mas você perturba tanto cara, como eu já vi um falando, pô, o cara me perturbou tanto, perturbou tanto, perturbou tanto. Meu irmão, eu joguei ele no caldeirão do diabo e o cara morreu. E o pior, cara, é que quando morre, quando tua alma sai do teu corpo, o que você vai encontrar ao teu redor? Um monte de demônio, porque eles foram pagos para isso. Aí você vai gritar, vai querer voltar atrás, não vai ter mais jeito. Isso é sério, cara. Só vocês verem aí a quantidade de feitiço, bruxaria, satanismo que existe no mundo. Vai lá na África. Só que quem é de Deus tem muito mais autoridade. Tem um. Não é Matheus que fala, isso é outra coisa. Mas tem uma maldição que é feita pelos rabinos lá em Israel, que já mataram 2 primeiros ministros de Israel. Quando essa maldição é feita por eles lá, a pessoa morre. Ou seja, eles conseguiram matar líderes deles, judeus, primeiro-ministro, porque eles estavam sendo muito fraquinhos com os inimigos. Procurem, eu não vou ficar dando nome aqui não. Existe os famosos salmos imprecatórios, existem várias coisas, cara. Foi achado pela arqueologia lá no monte. Ah, esqueci, era o Monte da Maldição, onde se amaldiçoava as pessoas. Foi achado uma pedrinha desse tamanho, com uma maldição, com uma reza, que é uma maldição, que eles faziam para matar as pessoas. Isso existe, existe, cara. Eu não sei o que vocês ganham, cara. Outras pessoas pararam com os canais por causa de hater. Eu nunca parei, nem vou parar. Não tem hater nesse mundo que vai fazer eu parar com o canal aqui. Eu vou parar aqui quando eu quiser parar. Eu sempre fui assim, cara, tinhoso. Quando alguém me ameaçava, aí que eu ia para cima, eu não tenho medo. Nunca que eu vou parar com isso aqui por causa de ameaça de hater. Nunca, cara. Eu não sou criança assustada, eu sou um homem. Tem muita maneira de se defender quando contra uma pessoa do mal. Eu prefiro usar o lado espiritual porque é mais rápido e não deixa pista. Entendeu? Agora, para eu fazer isso, mano, porra, tem que perturbar muito, né? Eu falo isso pro teu bem, não é porque eu tô com medo de você, não. Se quiser continuar a atacar, continua. Para mim é até melhor, que pelo menos eu não vou ficar, de repente, com sentimento de culpa, né? Então eu vou falar, Deus, você ouviu que eu alertei? Quantas vezes eu alertei, né? Mas a pessoa não ouviu, então. Vamos lá, anônimo pastor, a mulher de Ló virou uma estátua de sal porque desobedeceu, porque desobedeceu. Adão e Eva foram expulsos do paraíso por causa da desobediência. Tudo é por causa da desobediência. Marquinho, que a Bíblia cita sobre quem se rende à bebida alcoólica e cigarro. Então, está destruindo o templo de Deus, está suicidando. Suicídio não é só quando você dá um tiro na cabeça ou pula da janela, não, cara. Ali matou o corpo de uma vez só, mas tem pessoa que mata aos poucos, por causa do alcoolismo, do uso de droga. Não está destruindo teu corpo? Uma hora esse corpo não vai morrer? O meu melhor amigo não morreu, porque estava cheirando às 7 da manhã num bar. E aí começou a passar mal, foi para o hospital, parada cardíaca, ressuscitaram ele, mas quando foi 6 horas da tarde, o coração parou de novo, não teve mais jeito. Ou os médicos falaram, deixa eu morrer, é menos um viciado no mundo. Acabou. Agora, entrou na eternidade como suicida. Um cara, gente boa, de família, professor de inglês, puta de um músico, tocava com todo mundo.
Agora, acabou tudo. Não é mais professor, não é mais músico, não está mais no meio dos amigos. Onde será que ele está agora? No meio de quem? O pior é que a pessoa, quando acorda na eternidade, ela clama por Deus e Deus não ouve, vai querer voltar e não vai ter como voltar mais. Vai querer acordar do pesadelo, não vai acordar. E aí já era. Eu tenho esse entendimento, por isso que eu me cuido. Por isso que eu cuido da minha vida espiritual. Ah, meia-noite e 10, acabou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Quem criou o diabo? Ninguém. Deus criou um anjo de luz, um querubim, das classes mais altas de anjo angelical. Ele se transformou em diabo. Deus não criou o diabo. Ele, mesma coisa, Deus pode ter criado jeito de ter crianças de bem, mas eles preferiram se tornar perseguidores, caluniadores. Então a culpa não é de Deus. Se for para o inferno, não foi Deus que mandou. Eles foram por conta própria. Deus é sádico? Não, Deus é justo. Isso. Deus é sádico só porque o cara comeu uma maçã? Não, Deus fez uma lei e falou: todos os frutos da terra vocês estão à disposição de vocês aqui. Mas tem duas aves ali que não é para tocar nela agora. E eles tocaram. Então desobedeceram, quebraram a regra, quebraram a lei, foram punidos. Deus fez justiça, porque Deus é justo. O mundo é uma desgraça, o ser humano é podre. O ser humano se tornou podre. Assim como Deus não criou o diabo, Deus não criou ser humano mau. Deus criou seres humanos bons. Nem Adão nem Eva conheciam o pecado, conheciam a maldade. Eles eram como os índios. A Bíblia diz que eles ficavam nus, mas não olhavam. Eles tinham pureza no coração. Né? Adão vem de Adão, que significa, entre outras coisas, vermelho. Moravam no jardim, assim como os índios vermelhos moram no jardim. Hoje eles já têm maldade, mas os índios poderia ficar no meio de 50 mulheres nuas, que para eles era. Porque eles não, os índios, antes de ter contato com o homem branco, eles não têm maldade. Então Adão, muito provavelmente, devia ser um índio junto com ela. A partir do momento que eles descobriram a maldade, aí se autodestruíram. Deus não destrói ninguém, Deus não manda ninguém para o inferno. É a pessoa que vai por vontade própria. O Delara mandou, tem aqui, eu tô com os prints aqui. Foi? Terrível. Primeiro ele fala pra mulher, morra logo, pô, bota uma corda e se enforca, olha. Aí quando a mulher falou que ia mandar para mim os prints, aí ele, não faz isso não, faz isso não, porque ele é isso, ele é aquilo, ele é do morro, você tem que mandar lá pro morro. É um pilantra, cara, vale nada. Luciano Rocha, seu prazer do Altíssimo Deus é ver-se convertido o injusto, seria o ato de conversão voitivo do próprio homem? Deus, ele mesmo a gente com a semente do pecado, no nosso coração de todo homem, a Bíblia fala que o homem ele tem o sentimento da eternidade, mesmo sem ver a eternidade. E quem coloca esse sentimento é Deus. Então, todo homem, o ateu, o macumbeiro, ele crê numa eternidade. Quem fez a gente crer nisso? O próprio Deus. Então, o homem tem a capacidade, sim, de escolher entre a eternidade com Deus e a eternidade sem Ele, mesmo não tendo conhecimento das Escrituras. É um sentimento. Esse sentimento não é pai nem mãe que coloca, não. A gente já nasce com ele. A gente não sabe, aquele que não estuda não sabe explicar. Ele não tem a cultura disso, mas ele tem o sentimento. Mesmo para aquela pessoa que nunca abriu uma Bíblia, ela sente que tem alguma coisa após a morte.
E é esse Deus que coloca justamente para a gente buscar esse conhecimento. Entendimento espiritual é tudo para que possamos evoluir como pessoas. Ser Paulo. Ele, Deus decide quem subirá aos céus, agora no sentido inverso. O homem só é homem capaz de decidir por si só e do inferno. Todo ser humano já nasce condenado, é o que está escrito. Por quê? Por causa do pecado original. Adão e Eva, estragou a humanidade. Todos nós temos o DNA de Eva, sabia disso? Existe na ciência o que eles chamam de mitocôndria de Eva, DNA de Eva. Todos nós temos o DNA de Eva porque toda a humanidade veio de Eva. Eva é a mãe de toda a humanidade, que é a primeira mulher e Adão o primeiro homem. Só que todos nós fomos contaminados a partir do momento que a semente da corrupção foi implantada dentro do coração de Eva e de Adão. E passou para toda a humanidade. É por isso que diz que na volta de Jesus, ou quando a gente morre, ele vai tirar essa semente da corrupção. Por isso que a Bíblia diz assim: vigiai e orai para que não caíste em tentação. Porque, na verdade, teu espírito está pronto. O espírito está pronto por causa do sacrifício de Jesus. Mas diz que a carne está morta, a carne está podre, porque a carne está contaminada. Quando você se converte, não é a tua carne que se converte, é teu espírito. É por isso que, às vezes, muitas vezes a pessoa tem 20 anos de convertido, mas ainda pensa em pecar, fazer uma orgia, usar uma droga, porque a carne não se converte. Até você morrer, você vai lutar contra a tua carne. A Bíblia diz que o espírito quer agradar a Deus, mas a carne quer agradar ao mundo, aos seus desejos próprios e ao diabo. O diabo fala através dos desejos que ele coloca na tua carne. E Deus fala contigo no teu coração. Então, muitas vezes, você fica nessa luta. Te dá vontade de ir para a rua, atrás de uma prostituta, mas, ao mesmo tempo, você sente no coração que isso é errado. Mas aí, se você é uma pessoa espiritual, você não faz. Porque teu espírito está maior, mais alimentado. Mas se você não alimenta teu espírito, somente a carne, você vai dar vazão aos desejos da tua carne. E aí você peca contra Deus, fazendo a vontade do diabo. Tudo que o diabo quer é que você desobedeça a Deus, porque ele quer te levar para o inferno junto com ele. Luciano Rocha, se o homem sobe aos céus, é salvo e vive. Não, ele é salvo antes. E vive a eternidade com Deus. Será porque Deus assim quis? Agora, se o homem é condenado ao inferno, a culpa é só assim. Todo mundo já nasce condenado. Deus não está mandando ninguém para o inferno. Deus está tirando. Isso que as pessoas têm que entender. Só fica no inferno hoje quem quer. Jesus desceu ao inferno no terceiro dia e diz que ele arrancou as chaves da morte e do inferno da mão de Satanás. Então, quem está com a chave do inferno hoje é Jesus, não é mais o diabo. O diabo não tem como mandar ninguém para o inferno, só Jesus que tem a chave do inferno e da morte, a morte espiritual. Então só vai para o inferno quem quer ir, cara. Só quem quer. Ah, mas eu não quero. Quer, você faz tudo que Deus manda você não fazer. Deus fala para você não perseguir ninguém, você persegue. Deus fala para você o que ele mais abomina, que é fazer intriga entre irmãos. Você faz. Aqui é um antro de treta. O que é treta, né? Um joga um contra os outros aqui? De YouTube não é esse? Você acha que esse pessoal que faz isso vai para onde? Se eu vou lá, faço fofoca da Fabi pro Carrasco, depois vou no Carrasco, digo que a Fabi falou mal dele, e vice-versa, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que diz lá em Provérbios, fazendo discórdia entre duas pessoas. Você acha que eu vou para onde? Você acha que no céu tem isso? No céu não existe discórdia. Todos se amam, todos são irmãos. Então, o que eu fiz? Me lancei no inferno. Se eu der a sorte de ter tempo de me arrepender,
que a Bíblia diz? Deu sorte, amém. Deus foi contigo. Agora, se eu morrer amanhã, se eu fizer aqui uma calúnia jogando um contra o outro, como muitos fazem aí, fazem conta com meu nome, com a minha foto, depois vai no canal da pessoa, você é isso, você é aquilo. A pessoa pensa que fui eu. Ou então vai lá, o Vini disse isso de você, sem você ter dito. O que ela está promovendo? Na discórdia entre duas pessoas, porque ela acha aquilo engraçado, ela ri daquilo, ela se alimenta daquele mal. Aí vamos supor que ela passe mal, vai comer uma carne, engasga e morre. Entrou na eternidade como? Como alguém que promove discórdia. Vai para o inferno, acabou. Não teve tempo de se arrepender. E o futuro só pertence a Deus, cara. Não pensa que você vai viver 100 anos, não, porque hoje, nesse exato momento, tem um montão de criança morrendo. Bebê morrendo. Criança de 5 anos, 10 anos, jovem de 15. Nesse exato momento. Então não é todo mundo que tem a sorte e a bênção de Deus de envelhecer, não, viu? Sim, Luciano, o homem é responsável pelo seu destino. Existem três tipos de seres humanos que a Bíblia fala. A Bíblia diz assim: quem crê em Jesus não será julgado. Quem não crê já está julgado. Mas aí a Bíblia fala que tem, por exemplo, aquele que morre sendo de Jesus, ele morreu, ele vai para o paraíso, ele não é julgado. Aquele que morre não crendo em Jesus ou fazendo o que ele não quer, o que Deus não quer, esse, quando morre, vai para o inferno, já está julgado. E tem a terceira opção, é aquele que não ouviu falar, não pratica o mal, pratica o bem, mas não crê em Jesus. Esse a Bíblia diz que ele vai morrer e vai ficar dormindo. No dia do juízo, ele vai ser acordado, e aí ele vai ser julgado pelo bem e pelo mal que ele cometeu na terra. Quem crê em Jesus tem o benefício de não ser julgado. Quem não creu, mas também não seguiu ao diabo, não cometeu coisas erradas, não cometeu crime, não fez nada que ofendeu a Deus, esse vai ser julgado pelo bem ou pelo mal, que a Bíblia fala da balança, que pesa mais. Se tu fez mais maldade, tu vai para o inferno. Se tu fez menos, mais coisa boa, você vai para o céu. Agora você vai correr esse risco, porque o julgamento de Deus é ali, é justo. Então existe essa terceira opção, como arrebatamento. Quem vai ser arrebatado? Os que são de Jesus, que são de Deus. Os que ficarem vão ter que sacrificar muito, mudar muito de vida para poder ser aprovado. O pecado original matou, mas Jesus veio e arrancou essa maldição, mas não arrancou da humanidade toda. A Bíblia é bem clara. Vai lá no canal @missionário Vini Silva, na playlist Ensino do Novo Testamento, que você vai aprender isso. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, para as suas ovelhas. Inclusive na ceia que Jesus fez com os discípulos, na hora que ele levanta o pão e o vinho, ele diz: este é o vinho derramado em favor de muitos. Quem não lê a Bíblia não sabe disso. Ele nunca disse de todos, de muitos. Quem são esses muitos? São as ovelhas dele. Pelas ovelhas dele que ele morreu. E por aqueles que não são ovelhas que ele não morreu. Esses vão ser julgados. Se for do diabo, se foi contra Cristo, já está julgado. Se não foi, vai ser julgado de acordo com o bem ou com o mal que praticou. Por isso que a caridade é importante, porque para aqueles que não são de Cristo, eles vão ser julgados pelo bem e pelo mal. Tá bom? Só por Jesus mesmo que eu corro risco de ficar aqui fora do meu horário. E Deus vai punir meus pecados mesmo sendo autista? Se você tem consciência que você tem pecado, então você vai ser julgado sim, filho. Que vale a consciência. Se você, mesmo autista, consegue saber que você praticou coisa errada, então por que você não seria? Acorda, cara. Procurem fazer o bem. Parem de mexer com as pessoas. Deixe as pessoas quietas. Cuide da tua vida. Deus deu uma vida a cada um para que cada um cuide da sua, não é do outro. Para de prejudicar as pessoas. Você vai se dar mal. Eu estou avisando isso aqui, ó. Ó,
Depois não vai dizer, eu não sabia, Deus, porque Deus vai falar, sabia. Tinha um gordinho lá, que tinha um canal, ele falou várias vezes que eu vi. Por que você não ouviu? Ah, porque ele é um merda. Então agora, tá bom. O merda te avisou e você não quis ouvir o merda agora, né? Tá bom, pessoal? Que Deus coloque essas palavras no coração de vocês. Quem pagou para fazer esse sincerão, muito obrigado. Você foi usado por Deus. Porque muita gente precisava ouvir isso que ouviram. E não é coisas da minha cabeça, não. Tudo que eu falei aqui é versículo da Bíblia. Tá? Não são palavras do missionário Vini Silva, não, fiel. São palavras de Deus ditas pela minha boca. Mas são de Deus, não minha. Eu não tenho condição de ensinar nada para ninguém. Até o que eu estudei e me formei, eu já estou. Minha memória já esqueceu muita coisa. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos e dê sabedoria a todos. Vou nessa. Amanhã a gente volta, se Deus quiser.